Boa tarde, nossos amigos de caminhada. Estamos aí com mais um vídeo para hoje, com o título Saber Tudo é uma Cilada. Salmo 19, verso 13, na tradução A Mensagem. Como sempre, Deus é muito bom e sabe do que gostamos e realmente necessitamos. Quando nós residíamos no Rio Grande do Sul, não tínhamos pés de banana na propriedade e comprávamos para o consumo, isso quando não ganhávamos de alguém alguma penca aqui ou acolá. Ao chegarmos na casa pastoral aqui em São João, fomos surpreendidos com diversos pés de banana. Os pastores anteriores, ou os membros, não sei quem, que os plantou no terreno da casa pastoral. Nós também já plantamos outras variedades, por exemplo, a banana maçã, que não havia aqui nesse terreno. Acontece que nesses últimos dias vários cachos, vários pés com os cachos caíram no chão. E das possibilidades que eu percebo é excesso de peso, né, pela inclinação, raízes pouco profundas, os cachos, os cachorros fizeram buracos ao lado dos pés, né? Não sei ao certo o porquê. E nessa semana, com ventos fortes, mais outros caíram. Não tenho a sabedoria nem o controle sobre isso. Assim, também pode acontecer no restante da minha vida. Dias atrás, eu, Augusto, estava passando por um período meio sombrio, meio cinzento, como dizem. Estava em agonia em alguns momentos. Se fosse continuar, aquilo me levaria a uma depressão. Eu estava percebendo isso. Contudo, como sempre, Deus foi misericordioso e generoso comigo e me mostrou meus pecados e tive a sensibilidade de aceitá-los, aceitar que estava errado e permitir que o Espírito Santo de Deus me moldasse, me mudasse. Diferente de Salomão, que demorou bem mais para cair em si, e as consequências foram catastróficas para as gerações seguintes. Salomão só se arrependeu na sua velhice. Graças a Deus que isso não aconteceu comigo. Esse meu pecado tem relação com o princípio da humanidade, com o primeiro pecado, o qual se formou inicialmente no interior de Lúcifer e por isso foi expulso da presença de Deus e destinado para o inferno. Depois, ele, Lúcifer, tentou Adão e Eva e conseguiu os seduzir e os levou a pecar. Dias atrás eu estava seduzido ao pecado de achar que poderia fazer o trabalho de Deus. Olha que loucura! Eu estava seduzido em achar que, né, poderia saber o que Deus sabe. Que ignorância! Assumir o peso das decisões erradas das pessoas foi muito agonizante, foi sufocante. Louva a Deus, porque Ele teve muita misericórdia de mim, me alertou a tempo e me mostrou o caminho para sair daquele atoleiro em que me meti. Deus o permitiu para me corrigir e não me abandonou em momento algum. Hoje, depois de ter saído daquilo, percebo que estou mais maduro e mais experiente, um pouco mais experiente nessa área. Durante uma aula de doutrina com os adolescentes, Deus me mostrou na palavra meu erro. Vejamos o texto dos Salmos 19, 11 a 14 na tradução à mensagem. Diz o seguinte: E mais, dois pontos, a palavra de Deus é um mapa que nos alerta do perigo e nos leva até onde o tesouro está escondido. Como vamos encontrar o caminho? Como saber que pisamos na bola? Limpa a tela, ó Deus, para que comecemos o dia do zero. Guarda-me dos pecados tolos, de pensar que posso assumir teu trabalho. Então, começarei o dia banhado de sol, com a sujeira do pecado removida. Essas são as palavras da minha boca, as quais vou degustando enquanto oro. Acolhe-as quando eu deposito sobre o altar da manhã, ó Deus, meu altar de pedra, ó Eterno, sacerdote de meu altar. Vamos ficar com essa parte do verso 13,
no qual o salmista diz: guarda-me dos pecados tolos de pensar que posso assumir teu trabalho. Como líder espiritual na ICB aqui de São João, além de outras incumbências ou responsabilidades, é minha função orar pelas pessoas, pregar e viver a palavra, acompanhar as pessoas que desejam caminhar em discipulado, treinar, capacitar, para que amadureçam na fé e produzam frutos ao Senhor. Meu erro foi de assumir a dor de pessoas ao ponto de não conseguir discernir o que estava acontecendo. Uma coisa é auxiliarmos as pessoas a levarem suas cargas. Outra coisa é eu, Augusto, assumir a carga dos outros e tentar resolver os problemas deles, no lugar deles. Muitas vezes a gente faz isso com os nossos filhos também. Nós assumimos responsabilidade dos filhos e não os permitimos amadurecer com aquelas dificuldades. Olha como nós pais podemos errar. Uma coisa é eu pregar a palavra de Deus e mostrar o caminho através de meu exemplo de vida ou estilo de vida. E outra coisa é eu forçar as pessoas a aceitarem meu estilo de vida e sofrer quando as pessoas não seguem à risca a minha instrução. Jesus não forçava ninguém. Eu preciso pregar o evangelho, falar do evangelho, mas as pessoas têm a liberdade de viver ou não. E isso estava me incomodando. Jesus vem ao nosso encontro e nos convida a deixarmos sobre ele todos os nossos fardos e problemas. Ele diz que nos ajudará a resolver todos os nossos problemas e dificuldades, mas cada um terá de aprender a resolver seus problemas. Cada um tem de carregar a sua cruz, cada um é responsável por suas escolhas certas ou erradas. Deus nos ajuda a corrigirmos nossa caminhada. Sim, nos ajuda. Mas eu, pastor Augusto, não sou Deus para carregar a dor de todos e nem de alinhar a vida das pessoas. Isso é obra do Espírito Santo. E essa tem sido uma grande lição para mim, reconhecer meus limites, até onde eu devo ir. E olha que esses limites foram deixados por Deus, pois a obra é dele e eu sou seu parceiro nessa obra. Um Salmos 11, versículos 4 a 6, na tradução A Mensagem diz: mas o Eterno não se mudou para as montanhas. Seu endereço santo permanece o mesmo. Ele está no comando, como sempre. Veja, Deus está no comando, como sempre. Seus olhos a tudo observam. Suas pálpebras não piscam. Ao examinar os rebeldes descendentes de Adão, por dentro e por fora, sem perder um detalhe, ele testa todos os bons quanto os maus, tanto os bons como os maus. E se alguém trapaceia, ele fica irado. Se for reprovado, você está perdido. Perdido debaixo de uma chuva de pedras incandescentes, bebendo num cantil que só contém o ar quente do deserto. E o verso 7. O negócio de Deus é consertar as coisas. Seu prazer é endireitar linhas tortas. E é nos endireitar. E uma vez em pé, poderemos olhar para ele, olho no olho. Fantástico. O negócio de Deus é consertar as coisas, endireitar as linhas tortas, nos endireitar. Deus é especialista em endireitar a vida das pessoas. Não é função do pastor. Eu sou um parceiro de Deus nessa tarefa, não mais que isso. João diz que o Espírito Santo é que convence as pessoas. Essa é a responsabilidade dele, de convencer as pessoas sobre o pecado, o juízo e a morte. Essa é a responsabilidade do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2,16, nos diz, a pergunta de Isaías: existe alguém que conheça o Espírito de Deus? Alguém que saiba o que ele está fazendo? Foi respondida, Cristo. Cristo sabe, e nós temos o Espírito de Cristo. Fantástico, fantástico o que Paulo está falando aqui. O Espírito Santo está sempre agindo, ele não para. Cristo sabe do que ele está fazendo e como está agindo.
ao andar em relacionamento com Jesus, algumas coisas ele vai me revelar, mas somente o que me cabe. Não tenho estrutura, não sou Deus para saber de tudo e ficar numa boa. Não tem como. Preciso aprender a estar contente e realizado em relacionamento com Deus, cultivar esse relacionamento com o Pai através de Jesus e entender que Ele faz o mesmo com cada pessoa. Pessoas da família, nossos amigos, na comunidade de fé, na vizinhança, na cidade. Onde houver ou estiver uma pessoa nesse mundo, Deus estará lá agindo de alguma forma. Eu não tenho controle de nada disso. Paulo, inclusive, em 1 Coríntios 3, 5 a 9, nos diz: quem vocês pensam que é Paulo? Que Paulo é? Ou Apolo? Somos servos, nós dois, que o serviram enquanto aprendiam a confiar na vida, aprendiam a confiar a vida ao Senhor. Cada um de nós cumpriu a tarefa de servo. Eu plantei a semente, Apolo regou as plantas, mas Deus fez vocês crescerem. Não é quem planta nem quem rega que está no centro do processo, é Deus. Ele faz as coisas acontecerem. Plantar e regar são trabalhos menores. O que torna essas atividades dignas é o que Deus a quem servimos. É o que Deus faz a quem servimos. Vocês são a lavoura de Deus e nós trabalhamos nela. Deus está fazendo a obra, queridos. Se eu não atrapalhar, já estarei ajudando. E não assumir a obra como se fosse minha é uma maneira de não atrapalhar. Tenho aprendido que, através da leitura e meditação da sua mensagem amorosa da Bíblia, em momentos de oração e reflexão, nas caminhadas meditativas, nos momentos de contemplação da beleza da criação, em conversas com pessoas que me falam uma frase, algumas poucas palavras, mas em cada uma delas eram pérolas preciosas, em que Deus havia colocado em suas bocas para me transmitir, para falar ao meu coração. Deus agiu em diversas pessoas, através de diversas pessoas, a minha esposa amada, os meus irmãos na fé que vêm fazer os estudos aqui em casa, companheiros do discipulado, colegas pastores, várias pessoas foram usados por Deus para me instruir. Tenho aprendido a ser mais sensível ao agir do Espírito Santo, a observar o seu mover, o que ele está fazendo e pedir: como posso lhe ajudar, Senhor? Não quero levar o peso que não me pertence, mas tem coisas que sim posso ajudar e não vou me negar. A Bíblia, na tradução da mensagem, diz: não busque a autoajuda, mas abrace o sofrimento, abrace a dificuldade quando ela vier, e Deus vai vencer com você. Nós precisamos perceber, precisamos buscar esse discernimento no Senhor e Ele vai nos ajudar a passar por essas dificuldades. Relembrando, ter o desejo de saber tudo é uma grande cilada. E o inimigo sopra, grita em nossa mente: vai lá, fica sabendo, busca mais informação. Cuidado, cuidado, cuidado. Precisamos estar nesse relacionamento de intimidade com Deus, em dependência total dele. É o Senhor que está no controle, é Ele que faz a obra, é Ele que transforma a vida da pessoa, transforma a nossa vida. Sermos mais sensíveis ao agir do Espírito Santo, ser parceiro de Deus, meditar em sua palavra, que é uma carta amorosa para nós, estarmos abertos aos vários sinais de Deus. Ele fala de diferentes formas a todo momento. Ele tem falado comigo ao observar os cipresses, por exemplo, ali na frente, ao observar uma flor como essa que está aqui no fundo. Deus tem me mostrado muito
da sua beleza, da sua grandiosidade nesses últimos dias. Meditar em sua palavra, que é uma carta amorosa para nós. Estarmos abertos aos sinais de Deus. Ele nos fala de diferentes formas. Essas são algumas experiências que passei nos últimos dias. Creio que estou amadurecendo, estou mais maduro na fé. É uma longa caminhada, querido, sempre na mesma direção, longa caminhada. Ainda mais, aliás, ainda vou ter de ver o que posso fazer com as bananeiras. Tudo no seu tempo. Vai chegar o momento em que vou poder dedicar um tempo para elas. E vou precisar de ajuda, inclusive, de pessoas que tenham mais sabedoria, mais expertise nessa área. Creio nesse Deus maravilhoso, esse Deus criador e mantenedor, que assim como permitiu e me acompanhou nesse período de sofrimento e me levantou, me conduziu, me colocou sobre a rocha que é Jesus, ele me conduziu nesse processo de amadurecimento. Também colocará pessoas a me ajudar na solução das bananeiras. Tudo no seu tempo, no tempo desse Deus amoroso. Não preciso saber de tudo, pois Deus sabe e age no seu tempo, inclusive com as bananeiras. Oremos, amado e eterno Pai. Graças te damos pela maneira com que tens me levado a amadurecer, a confiar, a estar mais firme em ti. Continua, Senhor, me mostrando, me moldando, me transformando. Quero caminhar cada dia mais e mais firme contigo. É o que eu oro em teu nome. Amém, Senhor. Certa vez, um aprendiz de Jesus pediu ao seu discipulador: Jesus tem preferidos? Então, seu discipulador falou: não, mas ele tem amigos íntimos que buscam estar em relacionamento com Deus, permanecer com maior sensibilidade em vários movimentos do Espírito Santo, em seu redor, em seu derredor, e procuram ser parceiros de Deus, não assumindo o papel de Deus. Isso faz sentido para você? Talvez você esteja passando um momento muito difícil na sua vida. Querido, busca o Senhor, entregue tudo a Ele. Busca ajuda e você vai conseguir vencer. Eu tive um momento bem delicado nos últimos dias, mas Deus me deu forças, me restaurou, me colocou sobre a rocha firme e tenho percebido que dei uma amadurecida nesse período. Deus é maravilhoso e conte com Ele, porque Ele está contigo com certeza. Amém.